Olá pessoal, meu nome é Luciana do Carmo, sou professora de língua portuguesa na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ao longo de nossas aulas, abordaremos assuntos com relação ao uso da nossa língua materna. Então, galera, estamos iniciando mais um ano letivo e mais um ano começamos enfrentando esse inimigo invisível, mas temos que crer que conseguiremos juntos vencer esse desafio. Queridos alunos, todas as atividades que vocês terão acesso foram elaboradas com a finalidade de possibilitar um bom desenvolvimento da disciplina de língua portuguesa, aprimorando assim suas habilidades, competências de maneira autônoma. Quando falamos em autonomia, não excluímos o papel do professor ou do suporte pedagógico. Esse sempre estará disponível para mediar qualquer conflito, reflexão, questionamento que possa surgir em nossa trajetória. Então, galera, nessa nossa aula nós iremos abordar o jornal. Sim? Você já leu um jornal? Impresso ou no formato digital? Imagino que sim, não é? Então, você já leu um texto jornalístico? Nessa primeira aula falaremos sobre textos jornalísticos, suas características e a organização de um jornal. Textos jornalísticos são os textos vinculados em jornais, sites, revistas e programas de notícia da televisão e do rádio. O objetivo desses textos é informar o leitor, telespectador ou ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. Graças à internet, a rapidez no fluxo de troca de informações e as redes sociais, o texto jornalístico pode ser considerado o tipo de texto mais lido no mundo. Você não precisa mais esperar o telejornal para saber das notícias. Com um clique, você consegue saber sobre os acontecimentos do outro lado do mundo e não precisa mais esperar pelo telejornal. Além disso, as informações são atualizadas em tempo real conforme o desenrolar da situação. A linguagem jornalística, deve ser clara, simples, imparcial e objetiva para expor ao emissor as principais informações sobre o tema. O texto jornalístico apresenta, geralmente, frases curtas e ideias sucintas com o intuito de tornar o texto objetivo. O jornal vincula diferentes gêneros textuais, com o desenvolvimento de diversos tipos de textos, como narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo e expositivo. A linguagem jornalística deve seguir alguns preceitos. Quais são eles? Objetividade. A linguagem jornalística deve ser objetiva e evitar metáforas e linguagem conotativa. Assim, a mensagem será transmitida de maneira clara e não abrirá espaço para a dupla interpretação. Simplicidade. Apesar de o texto jornalístico prezar pelo registro formal da língua, não se deve usar vocabulários eruditos ou obsoletos. Imparcialidade. O texto jornalístico deve ser imparcial, logo, expressões que denunciam a opinião como eu acho ou em minha opinião devem ser evitadas para que o leitor possa fazer seu próprio juízo de valor sobre aquilo que está expresso no jornal. Linguagem referencial. O foco deve ser mantido na notícia, sem a presença de aspectos subjetivos ou discurso literário. Empatia com o leitor. A linguagem jornalística deve projetar no leitor o sentimento daqueles que estão envolvidos na notícia. Linguagem narrativa. Predominantemente, a ocorrência da narração gênero associado aos verbos carregados de ação. A narração confere maior ritmo aos fatos, assim como linearidade. Universalidade. Os fatos narrados devem ser de interesse geral, evitando assuntos que sejam de pouca relevância para a sociedade. Uso de repetições. As repetições, quando não estão em excesso, são aliadas no processo de memorização daquilo que está sendo dito ou lido, pois permitem que as informações sejam mais assimiladas. Notícia de jornal. Vimos a estrutura do jornal na aula anterior e que no jornal há várias seções compostas por diversos tipos de texto.
Nesta aula vamos falar sobre um dos principais tipos de textos jornalísticos, a notícia. Você recentemente já leu várias notícias em jornais impressos ou até mesmo na internet, não é? A notícia nada mais é do que relato de fatos ou acontecimentos de interesse público. A notícia é um gênero textual de caráter informativo, em que acontecimentos de interesse do público são relatados de forma breve, sem fornecer sua opinião. A notícia é um dos principais textos de jornais, mas elas podem aparecer em outros veículos de comunicação, como revistas, rádios, jornais, internet. Os temas são variados e têm relação com a vida em sociedade, como economia, política, comportamento, cultura. Este gênero textual caracteriza-se principalmente pela linguagem formal, direta, objetiva e clara, para facilitar naturalmente a compreensão de quem lê, assiste ou ouve. Mas nem todo acontecimento do dia a dia é relevante a ponto de virar notícia, porque para ser levado ao conhecimento geral é preciso que seja de interesse público. Uma notícia geralmente é composta por duas partes, o lead e o corpo. O lead localiza-se frequentemente no primeiro parágrafo da notícia e é a parte que apresenta resumidamente as respostas às questões básicas sobre o fato relatado. Então a gente tem o que é, né? O que, no caso é o fato, quem, pessoas, animais, objetos envolvidos, quando, que é o tempo, onde, lugar, como e porquê. Isso é fundamental dentro de uma notícia. O corpo da notícia é a parte do texto que desenvolve, amplia o lead, acrescentando novas informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre predicado das orações e predicação dos verbos, entrando aí um pouquinho no nosso ponto gramatical. Os predicados contêm necessariamente um verbo, mas seu núcleo pode ser um verbo, um nome, pode ser formado por um verbo e um nome, de acordo com o tipo de núcleo. Os predicados, eles se classificam em predicado nominal, que é aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal, substantivo, adjetivo, locução adjetiva, tipo de predicados em que ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo. Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome. Formas nominais do verbo. Quando a gente fala em verbo, a gente tem uma amplitude de assuntos, né? Os verbos, eles também possuem formas nominais, como o infinitivo, o gerúndio e o particípio, que são empregados em tempo e modo de acordo com o contexto em que se insere. Como você já deve saber, as formas nominais do verbo recebem esse nome por exercerem uma função que são típicas dos nomes. Assim temos o infinitivo, que equivale ao valor de um substantivo, o gerúndio, que equivale ao valor de um adjetivo ou de um advérbio, e o particípio, que equivale ao valor de um adjetivo. No entanto, o emprego dessas formas depende sempre do contexto em que se insere e por isso é importante saber a diferença de seus usos. O emprego do infinitivo, essa forma nominal do verbo deve ser utilizada quando há intenção de exprimir o processo verbal em eficiência, ou seja, exprime a noção de ação do verbo aproximando do substantivo. Vejam os exemplos. O emprego do gerúndio. O gerúndio deve ser utilizado quando há a intenção de expressar continuidade do processo verbal, realizando as funções de advérbio ou adjetivo. Todo esse contexto temos o exemplo tudo que está sendo abordado, tem os exemplos na nossa apostila e também nos slides, onde nós vamos aprimorar um pouquinho mais esse uso. O emprego do particípio deve ser utilizado quando há a intenção de exprimir um resultado da ação verbal, acumulando tanto as funções do verbo quanto do adjetivo e, por isso, pode receber as desinências a de infinitivo e s de plural. Vamos falar um pouquinho do gerundismo, né? O que é o gerundismo? Tanto se tem falado a respeito dele que há quem tenha dúvidas sobre o uso do gerundismo.
Há quem pergunte se o gerúndio não é mais usado, se é errado o seu emprego. Então, antes que comece a tomar o certo pelo duvidoso, errado, correto, vamos nos lembrar de algumas regras gramaticais. Comecemos pelo significado da palavra gerúndio. Se procurarmos as definições nas gramáticas em uso, encontraremos geralmente a seguinte explicação. Gerúndio é uma das formas nominais do verbo que apresenta o processo verbal em curso e que desempenha a função de adjetivo ou advérbio. Ele apresenta-se de duas formas. A simples, chegando a hora da largada, a luz verde se acendeu. Então, nós temos aí o verbo chegar no gerúndio. E a composta, tendo chegado ao fim da corrida, o carro foi recolhido ao boxe. O gerúndio expressa uma ação que está em curso, ou que ocorre simultaneamente, ou ainda que remete a uma ideia de progressão. Sua forma nominal é derivada do radical do verbo acrescida da vogal temática NDO. Exemplos: andando, comendo, partindo. Nesse ponto, iremos abordar a produção textual. Agora vamos finalizar nossa aula falando desse assunto, que é de grande valia, principalmente no Enem, e é tão temida, né? Produção textual. Vamos aproveitar todas as informações dadas para vermos que não é tão complicado assim produzir um texto. A produção de texto é um ato de expor por meio de palavras as ideias de determinado assunto. Saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um bom emprego, uma vaga na faculdade. Isso porque pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. Vale lembrar que o hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, vamos ampliando todo o nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. Ou seja, com o ato da leitura, estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor tudo que nos rodeia. E quando falamos de produção textual, temos uma obrigatoriedade em falarmos um pouquinho sobre coesão e coerência. A coerência, né, como a coesão, essas duas palavras, elas podem influenciar muito no resultado do seu texto, pois elas vão definir como ele vai ser compreendido. A coerência é, no plano geral, a harmonia, a ligação e a sequência das ideias. Estas, quando apresentadas, não podem entrar em contradição uma com as outras. Por exemplo, a frase "a parede está sentada", se pararmos para analisar, ela está correta gramaticalmente. Há um sujeito, o verbo, o complemento da ideia, mas claramente há algo errado. Enquanto a coerência se preocupa com a ideia central, a coesão está relacionada às normas gramaticais, por exemplo, pontuação, conjunções e frases bem formadas. Ela faz com que as frases tenham uma ligação entre elas, para que uma sequência lógica seja respeitada. Sem esses dois elementos, sua escrita não vai ter um bom desempenho, seja na redação do Enem ou nos trabalhos acadêmicos da graduação ou pós-graduação. Então, gostaram da nossa apresentação? Espero que tenham aproveitado bastante e que logo estaremos com tudo isso em prática em nossas aulas. Boa aula e até o próximo encontro.